Futuro de Fernando Diniz definido no Vasco da Gama, tá? Amigo torcedor cruzmaltino, a pressão aumentou e o Vasco bateu o martelo. Eu vou trazer informações importantes aqui para você com relação à situação do técnico dentro do nosso cruzmaltino. Fala também sobre a partida de amanhã do Vasco contra a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro e, além dessas, também trazer algumas outras informações. Tem o Vasco fechando com o Spinelli Cuiabano e ainda de olho em mais reforços no mercado da bola. O cruzmaltino não vai parar por aí, tá? A janela ainda continua para o nosso Vascão. Enfim, você terá pela frente um Acorda Vascão, primeiro vídeo desta quarta-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso cruzmaltino. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia com Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E temos também o nosso Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Vascão. E bom, amigo torcedor cruzmaltino, eu quero começar aqui este Acorda Vascão com uma grande notícia, tá? De 3 reforços fechados pelo cruzmaltino, informações aí do Zé Gustavo, compartilhada pelos amigos do perfil Base Forte Vasco, porque o Vasco da Gama fechou a contratação de 3 atletas para reforçarem as categorias de base do cruzmaltino, tá? 3 jogadores aí que foram inclusive destaques da Copa São Paulo de Futebol Júnior, vestindo a camisa do Meia-Noite Futebol Clube, ou seja, 3 jogadores de clubes, né, teoricamente de investimento menor. O Meia-Noite, que é um clube do futebol de São Paulo. Esses 3 atletas são Calmar Borges, lateral direito de 2009, Bruno Medeiros, um meia também nascido em 2009, ou seja, de 17 anos, e Dudu Bernardes, meia volante, 2010, 18 anos de idade. Todos os 3 vieram através de um contrato por empréstimo de 1 ano para ter aquele momento de adaptação no Vasco da Gama e caso rendam, né, automaticamente permanecerão na colina histórica. Então, 3 reforços aí para o nosso Vascão, vindo para as categorias de base diretamente do Meia-Noite de São Paulo, olhando, é claro, o destaque que ambos tiveram vestindo a camisa do Clube Paulista na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Boa notícia então, né, amigo torcedor? Se destacaram na Copinha, vem para o Vasco da Gama. Bom, vamos continuar aqui com você este Acorda Vascão, né, amigo torcedor cruzmaltino. Eu quero começar aqui, primeiramente, com você a entrar nesse assunto falando sobre a atual situação do Vasco da Gama. O Vasco não tem um momento bom hoje interno, muito pelo contrário, o momento é ruim, se tratando de desempenho, tá? O ambiente é bom. Creio que até os movimentos de mercado que o Vasco da Gama vem fazendo também são muito positivos. Entretanto, hoje, olhando para campo e bola, é ruim. O Vasco da Gama hoje não faz um trabalho bom olhando campo e bola. O Vasco da Gama não faz um trabalho bom olhando o desempenho esportivo. Muito, é claro, por conta do técnico Fernando Diniz. Inclusive, muito não. Somente, ao meu ver, é o grande responsável por esse momento ruim dentro das 4 linhas. O Vasco não tem um desempenho legal no Campeonato Carioca e não tem um desempenho legal também no Campeonato Brasileiro em apenas uma partida olhando a temporada de 2026. Somado os jogos que já se passaram de 2025,
a situação fica ainda pior. O Vasco, segundo, entrou em campo com um time praticamente titular e viu empatar-se com o Madureira, o torcedor que foi até São Januário ou da sua casa assistiu a partida. E amanhã terá mais um jogo contra a equipe da Chapecoense. Um jogo que tem automaticamente um nível de dificuldade maior do que foi a partida dessa última segunda contra a equipe do Madureira. E a situação, ela começa a ser uma situação questionada por parte da torcida, pois o Vasco tem um desempenho ruim, o técnico Fernando Diniz tem um aproveitamento horroroso, as coisas não funcionam nem com relação à conquista de pontos, ou seja, o Vasco não é um clube, né, que conquista pontos, o Vasco não é um clube que joga bonito, o Vasco não tem absolutamente nada de positivo dentro das quatro linhas. E o torcedor cruzmaltino começa, diante disso, a definitivamente se questionar. Será que vale a pena a permanência do técnico Fernando Diniz? Até porque, além de um desempenho ruim, além de não conseguir pontuar, tivemos nesses últimos dias, né, nem nas últimas semanas, são nos últimos dias, climas tensos dentro do Vasco por conta, amigo, da postura do técnico Fernando Diniz na beirada de campo. Tivemos, por exemplo, na partida contra o Mirassol, né, na quinta-feira, uma exposição do atacante Nuno Moreira que não caiu bem. Foi confirmado, o Nuno não gostou. O Nuno ficou chateado com a postura do técnico Fernando Diniz na beirada de campo, expondo o atacante, falando que ele não jogava nada, que ele não estava bem no jogo. O Nuno não gostou, parte dos jogadores do grupo não gostaram. Entretanto, no entendimento do Vasco e do Diniz, o comportamento mais ríspido é exceção, inclusive, tá? A boa relação com os jogadores, ela ainda permanece. Há relatos, inclusive, de que até alguns atletas entendem a conduta de Diniz como um incentivo, não um desrespeito. Então, o Diniz hoje é alguém, amigo torcedor vascaíno, que ele não tem a sua imagem desgastada para o grupo, por incrível que pareça, muito menos para a diretoria. Mesmo diante de todos os pontos negativos que eu trouxe a vocês, a informação é que não há qualquer sinal de questionamento na diretoria cruzmaltina de uma possível mudança, muito pelo contrário. O presidente Pedrinho e o diretor técnico Felipe consideram Fernando Diniz como chave na formação, uma chave fundamental, inclusive, na formação de um elenco mais competitivo para o Vasco, olhando essa temporada de 2026. De momentos mais complicados, principalmente durante o ano passado, a diretoria entende que os grandes responsáveis eram os jogadores, ou seja, o grande responsável pelo problema ruim do Vasco da Gama na reta final da temporada de 2025 era o elenco e não o técnico Fernando Diniz. Então, o treinador teve uma participação fundamental, pelo que viu a diretoria no ano passado, tem uma participação fundamental hoje na montagem do elenco e contam com o apoio do presidente Pedrinho e do diretor técnico Felipe. Ou seja, amigo torcedor, há um grande respaldo para o Fernando Diniz. E por isso o martelo foi batido para aquele vascaíno que esperava que, se talvez amanhã contra a Chapecoense o Vasco não vencesse a partida, o Diniz viesse a cair logo após o jogo, eu digo a vocês que isso não acontecerá. O Diniz é cobrado, mas de uma forma muito harmoniosa. A diretoria entende que o trabalho demanda tempo e, olha, vou te falar, se a diretoria entende que um trabalho demanda tempo, a gente já vai fazer quase um ano de Diniz no Vasco, esse trabalho ainda não surgiu. Mas o pensamento da diretoria é que um trabalho demanda tempo, que nenhum time vem jogando um bom futebol nesse início de temporada e é de se considerar isso para o técnico cruzmaltino. Então, independente do que acontecer na quinta-feira em São Januário, Diniz fica no Vasco da Gama. Essa é a situação, amigo torcedor vascaíno. O martelo está batido, né? A decisão foi tomada. Diniz fica independente do que aconteça. Então, pegue aquele seu remedinho de pressão, prepare o coração, acalme o seu coração, porque independente do que acontecer, Diniz fica no Vasco. Contra tudo e contra todos, né? O Diniz fica no cruzmaltino. Gostou da notícia na sua manhã dessa quarta-feira? Deixe aí a sua opinião nos comentários. Eu vou trazendo mais informações para você. Antes, tem aquele anúncio esperto nesse seu Acorda Vascão. Se liga só.
Amigo vascaíno, se você é daqueles, tá, que ama futebol, ama de verdade e não pode perder uma partida, né, do nosso Vasco da Gama, presta atenção nisso aqui que eu vou trazer para você na manhã dessa sua quarta-feira. É a Vitão TV. Com a Vitão TV, você aí, torcedor cruzmaltino, tem acesso a todos os jogos do Vasco, só que não apenas aos jogos do nosso cruzmaltino, tá? Você também poderá ter acesso aos jogos dos principais campeonatos nacionais e internacionais. Tudo em um só lugar, com um preço que realmente compensa. E olha, amigo vascaíno, vou além. Para aquele que não gosta apenas de futebol, na Vitão TV também você tem acesso a outros tipos de conteúdo. Você tem diversas programações, canais abertos, canais fechados, conteúdos infantis aí, talvez para o seu filho, para aquele seu sobrinho, para aquele seu afilhado, além de filmes, séries para toda a família aproveitar. O app ele funciona em Smart TV, TV Box e Android, celular Android e iOS, tá? Tablet e também no PC para você assistir aonde e quando quiser. E se você não está satisfeito com o serviço que usa hoje, é hora de trocar então, amigo cruzmaltino, para a Vitão TV. Hoje, no mercado, é uma das melhores opções. Além disso, o suporte é excelente, rápido e sempre pronto para te ajudar quando precisar. Quer conferir como funciona? Tá na dúvida? Desconfia? Pô, Lucas, o que é isso que tu tá oferecendo? Vitão TV, será que é confiável? Será que dá para ir? Pô, eu não tô gostando da minha linha que tá aqui em casa com o serviço, me interessei. Tem nenhum suporte? É claro que tem suporte, tá? Chama eles lá no WhatsApp, faz o teste, inclusive, que é grátis. Assim você vai conhecer tudo antes de ativar. Vou colocar aqui um link no comentário fixado e também na descrição para você ter acesso a tudo direitinho. Entra em contato com eles, tá? Para você entender toda essa situação e principalmente conhecer a Vitão TV. Gostou? Depois é só ativar sua assinatura e aproveitar todos os canais, todos os jogos, sem nenhuma dor de cabeça. O QR Code, inclusive, que está aparecendo aqui na tela é o número do telefone também, tá? Então, QR Code e número do telefone estão aparecendo na tela para você. Vem para Vitão TV, amigo vascaíno, vale muito a pena. E agora, fiquem aí com o restante do vídeo. Bom, amigo torcedor vascaíno, vambora então para o último bloco deste Acorda Vascão. Eu quero falar sobre o mercado da bola, tá? Porque o Vasco da Gama ele contratou nestas últimas horas, né, Cláudio Spinelli e também o lateral esquerdo cuiabano. Entretanto, o que eu trago para você é que o Vasco ainda segue no mercado, mesmo diante dessas duas contratações. Cuiabano, um lateral esquerdo, o atacante Cláudio Spinelli vindo para repor a saída de Pablo Verratti, olhando o setor ofensivo, ou seja, o Vasco repõe a saída de Verratti com o Spinelli, assim como já havia reposto a saída do Ryan com a chegada do Brenner. Além desses dois atletas para o setor ofensivo, o Vasco também contratou o Marino Nestrosa olhando para o ataque, além das chegadas também que já ocorreram de Rojas para o setor do meio-campo e de Alan Saldívia para o setor defensivo. Ou seja, ao todo, o Vasco da Gama contratou 6 peças nesta janela de transferência. Só que o Vasco quer mais. O Vasco entende que ainda há necessidade de um zagueiro canhoto para reforçar a zaga pelo lado esquerdo. Hoje conta com Robert Renan e Lucas Freitas, mas o Vasco quer um jogador para a posição da zaga, entende que Lucas Freitas não está 100% pronto ali para a função, e o Vasco também quer um volante, um camisa 8. Ontem até trouxemos informações aqui para vocês sobre o Igor Gomes, o desejo do Vasco na contratação do atleta. Só que, amigo vascaíno, sobre esse camisa 8, lá no futebol norte-americano, tem um jogador que é o Andrei. Lembra, aliás, Evander, perdão. Cria, André é volante, é cria, mas eu quero falar do Evander, cria da base cruzmaltina, jogador identificado, vascaíno de coração, que está brilhando e, de acordo com a imprensa norte-americana, é um nome que o Vasco demonstrou interesse na sua contratação, tá? E até o Olé, um dos principais jornais esportivos do mundo, traz a informação que o Vasco chegou, olha que loucura, hein? O Vasco chegou a fazer uma oferta informal
de um valor próximo a 20 milhões de dólares pela contratação do volante. Que é isso, cara? Uma informação que surpreende. Só que o Olé é uma página que tem uma confiança absurda. Eu começo a, diante desses movimentos de mercado, né? Claro, a gente vai apurar uma informação que eu recebi aí nestas últimas horas. Estou compartilhando com vocês de um perfil muito grande no futebol de uma forma geral, né? Uma marca consolidada, uma marca séria, um jornal sério. Isso evidencia que o Vasco tem dinheiro aí, cara. Porque uma oferta informal, ou seja, que o Vasco sinalizou a possibilidade de colocar um dinheiro na mesa do clube norte-americano pela compra do Evander, mostra que o Vasco tem um dinheiro engatilhado. É importante lembrar, não se esqueçam, o Vasco tem sua venda engatilhada, cara. Está muito próximo de assinar com o Marco Lamáquia para vender a sua SAF. A gente está vendo o Vasco fazer os movimentos de mercados aí, sinceramente, até meio além, né? Marinho Inês trouxe, o Vasco compra o Inês trouxe, o Vasco compra o Brenner, o Vasco compra o Spinelli, o Vasco ele colocou uma opção de compra no valor de 10 milhões de dólares pelo Cuiabano. E aí o Evander ele fez uma publicação recentemente. E o Brenner, ele foi na publicação do Evander e colocou Let's Bora, ou seja, bora bora, tipo isso. E aí o Evander foi e colocou um rolinho. Brenner jogou com o Evander no Cincinnati. O Brenner, na entrevista coletiva de apresentação do Vasco, falou que o sonho do Evander é voltar para o Vasco. E aí o Evander coloca uma foto, o Brenner comenta bora bora, let's bora, e o Evander coloca um olhinho. Sei não, hein, cara. Parece que tem mato nesse coelho. Parece que tem coisa acontecendo aí nos bastidores. Vamos ver, cara. Evander aqui seria também uma loucura, colocaria o Vasco em uma outra prateleira de elenco no futebol brasileiro. É um nome hoje que o Vasco da Gama precisa, esse camisa 8, e Evander é um jogador completamente diferenciado. Te anima também? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Agora eu, Lucas, vou ficando por aqui, amigo. Esse foi o seu Acorda Vascão, primeiro vídeo dessa sua quarta-feira, e já já estarei de volta com aquele nosso Fala Gigante. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva, e como eu sempre falo aqui no canal, saudações Vascaínas!